capítulo 8, eu quero ler apenas um versículo para a nossa meditação. Livro dos Juízes, capítulo 8, versículo 4. Eu não falo tão baixo assim não, tá? É porque eu tô com uma alergia, atacada de uma alergia, que está coçando bastante a garganta, ela está bem irritada, e essa semana, eu disse ontem aos irmãos, que essa semana eu trabalhei um pouco mais na escola, então de 7 às 5, falando com uma escola inteira, puxa bastante. Essa semana eu precisei trabalhar um pouquinho mais, né? Mas já deu tudo certo para a glória de Deus, amém? Diz assim o texto: vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Eu quero ler novamente esse texto com você, está aqui dessa mídia abençoada. Vamos lá mais uma vez, leiam comigo, 1, 2, 3. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Repita, por favor, a última parte deste versículo. Cansados, mas ainda perseguindo. Mais uma vez, cansados, mas ainda perseguindo. Que o amado Espírito Santo, ele permaneça conosco esta manhã, exaltando e glorificando apenas o seu nome. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém? Eu conheço bastante essa igreja, conhece bastante o livro dos Juízes, e sabe que o livro de Juízes, ele inicia com mais algumas conquistas, e ele já fala do posicionamento, da condição de um povo já estabelecido na terra. O livro de Juízes, ele traz, ele marca e ele me apresenta períodos de oscilação espiritual do povo de Deus. É muito interessante porque eu encontro nesse período aí descrito a nós, no capítulo 2, versículo 21 ao versículo 23, o próprio Deus dizendo que não exterminaria de todo os moradores da terra, mas que esses moradores, eles permaneceriam lá, para que por meio desses, Deus provasse o seu povo. Deus, então, ele diz nesses versículos que, de fato, ele não limparia totalmente os antigos moradores daquele ambiente, mas que esses moradores, eles permaneceriam, uma porção deles permaneceria lá para provar a fidelidade do povo de Deus, para provar a fidelidade, o comprometimento com o propósito do povo de Deus que havia tomado a terra. Só que, pelo livro de Juízes, nós percebemos o quanto esse povo, que foi chamado para influenciar, agora esse povo é influenciado. E quando eles se permitem ser influenciados por nações estrangeiras, eles tropeçam na idolatria e automaticamente na apostasia, a adoração a outros deuses e o afastamento, o distanciamento do caminho. Só que esse povo é povo de Deus, eles têm uma palavra, eles têm uma promessa, e quando eles percebem que estão sofrendo
as consequências desta apostasia, quando eles percebem que a situação em que eles estão vivendo, o momento que eles estão passando, é um momento que é consequência dos caminhos, das escolhas que eles tiveram, eles então voltam para o Senhor. E quando eles voltam para o Senhor, em busca de se reconciliarem com Deus, em arrependimento, em contrição de coração, aí Deus, por sua infinita misericórdia, levanta um libertador. Quem é esse libertador, pastor? É aquele representante de Deus que, em meio a um tempo adverso, se preservou da influência de todo o mal e de toda contrariedade às palavras e aos mandamentos do Senhor. É muito interessante, porque a Bíblia me prova que no meio do caos das circunstâncias, nem todos caem, nem todos esfriam, nem todos desviam, nem todos se abatem. Deus, ele pode contar, porque num tempo de frieza espiritual, Deus nunca ficou sem pelo menos um que o coração ainda estava aquecido. Deus nunca ficou sem pelo menos um que ainda se comprometia, que se preserva no meio da frieza para se manter fiel a Deus. E eu quero declarar que na vida não ficou de pé, não está de pé, e nunca faltará não só um, mas muitos que num século mau preserva o coração para os propósitos de Deus. Então, quando essa busca, essa entrega, esse desejo de retornar ao Senhor se manifestava, e o texto me prova que eles oravam ao Senhor para que aquele tempo se findasse, aquela época fosse resolvida, para que aquela estação passasse. Estação essa, ó Espírito Santo, período esse que não fazia parte do plano de Deus para eles, mas que eles mesmos provocaram. E eu preciso parar, direcionada pelo Espírito, e ouvindo a instrução do Espírito, neste momento ao meu espírito, eu preciso parar para esclarecer isso. Alguns dos nossos períodos nunca foram vontade de Deus para nós, são resultado da maneira como nós nos comportamos, aleluia, diante de Deus. São resultados das escolhas que nós fazemos, dos caminhos que nós traçamos, são resultados dos passos que nós damos. Então eu preciso estar consciente que nem tudo que eu vivo é resultado de um propósito de Deus, mas que Deus, até quando eu crio situações, quando eu provoco tempos que nunca foi vontade de Deus para mim, provoco pelas minhas escolhas, provoco por minhas inclinações, provoco, aleluia, pela minha carne, pela minha natureza carnal, ainda que aquele tempo nunca foi propósito de Deus para mim, Deus é tão bom que Ele entra nos meus tropeços e se aproveita disso para revelar a glória e o amor dEle para com a minha vida. Então, agora, quando eles oram, quando eles buscam, quando eles clamam, o Senhor levanta o libertador. Esse Gideão, ele é um daqueles
que num tempo de opressão, diz o capítulo 6, sob a vara de correção de Deus, chamada midianitas, eles vão, nesse tempo de opressão, onde o povo se vê passando um tempo difícil, pela escolha e os caminhos que eles fizeram, quando eles clamam, não suportando a opressão dos midianitas, que foi tão forte, a ponto do povo ter que abrir cavernas, se esconder em cavernas, nos montes, porque os midianitas e os amalequitas e os povos do Oriente, diz 6:3, eram contra eles, arrancando, destruindo tudo que era plantado, mexendo na condição financeira, nos recursos para a sobrevivência. Então, nesse tempo, quando Israel ficou muito debilitado, o Senhor, quando eles clamam, recebe o clamor, levanta um profeta que lhes repreende, e a partir do clamor desse povo, Deus vai em busca de alguém que o represente e leve esse povo de volta ao caminho e vença os opositores daquela época. É nesta hora que o versículo 11 do capítulo 6 me apresenta o anjo do Senhor, que é uma teofania. No Antigo Testamento, todas as vezes que eu encontro anjo do Senhor com a letra maiúscula, está apontando para uma expressão em que é uma representação do próprio Cristo. Então, anjo do Senhor, com a letra maiúscula no Antigo Testamento, está ali declarando que é o próprio Cristo, é o próprio Senhor se manifestando ao seu povo. E o texto diz assim, que veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, e Gideão estava malhando o trigo no lagar. Ele malhava o trigo, e o anjo do Senhor, guarde isso, que igreja abençoada, o anjo do Senhor veio e assentou-se. Presta atenção, o tempo é difícil, o tempo é desafiador, o tempo é confrontante, o tempo é de limitação material, o tempo é de oscilação espiritual, o tempo é de apostasia, Chayenne, o tempo é de frieza. E lá tem um homem que precisa se manter de pé neste tempo, para poder sustentar a sua casa. Ele luta contra um tempo desafiador, e o texto me diz assim, que ele está malhando o trigo no lagar, lugar impróprio para trigo. Trigo é malhado a céu aberto, lagar é lugar de uvas, mas ele está lutando, mas ele está perseverando, mas ele está usando os instrumentos que ele tem para sobreviver àquele tempo. Ele está usando os instrumentos que são possíveis naquele tempo. Existem tempos que eles nos privam de fazer como nós gostaríamos, como nós desejaríamos, como nós intencionávamos. Só que eu preciso permanecer de pé nesse tempo. Então, se eu não posso sobreviver com o que eu queria, eu sobrevivo com a porção que eu tenho. Se eu não posso operar da forma como eu desejava, eu opero segundo aquilo que me é possível. Então ele está malhando o trigo no lagar, e é interessante que o texto diz assim, que veio o anjo do Senhor e assentou
assentou-se, para quem está anotando, para quem está escrevendo, esse assentou-se nesse texto tem a tradução de habitar, tá? Ninguém habita um dia, ninguém habita algumas horas, ninguém habita, aleluia, só por uma semana. O que o texto está me afirmando é que o anjo do Senhor, em resposta à oração, já chega e se assenta. Não tira o texto não, está tão bom, minha irmã, tira não, obrigada. Ele se assenta. O mínimo, quando você diz que habita, habitar é morar. Então Gideão está malhando trigo no lagar. O Senhor já está o observando há um tempo e ele nem sabe disso. Ele está malhando trigo no lagar e a presença de Deus já é com ele e ele nem sabe disso. Ele está malhando o trigo no lagar. As circunstâncias ainda não mudaram. O tempo ainda não mudou, meu irmão. As condições ainda não mudaram, mas o Senhor já está com ele. Aleluia, repita comigo, mesmo que as situações não tenham mudado, eu tenho uma segurança. Repita, eu tenho uma segurança. O Senhor já está comigo. O Senhor já está comigo. O Senhor já está comigo. Algumas coisas não mudaram, mas o Senhor já está contigo. Algumas coisas, aleluia, ainda não tomaram o rumo que você gostaria, mas o Senhor já está contigo. Quem sabe tu nem ouviu ainda uma voz de direcionamento neste tempo, mas o Senhor já está contigo. O Senhor já estava lá. E por que ele estava lá? Por que Deus vem em estações específicas, desafiadoras, confrontadoras, às vezes desanimadoras? Por que Deus muitas vezes, aleluia, vem, mas não se manifesta? Porque Deus também tem o prazer de observar até onde vai a fidelidade de um fiel. Deus está lá fazendo o quê? Observando. Você pode dizer para o seu irmão, ó, Deus está te observando. Deixa eu melhorar isso. Diga para o seu irmão assim, tu vai entender. Sorria, você está sendo filmado. Sabe esse tempo mais desafiador para a sua vida? Deus não está ausente. Ele está presente, em silêncio, observando, porque você já tem uma palavra. Quando eu já tenho uma palavra, nos tempos desafiadores da minha vida, eu preciso me manter segundo aquilo que eu já fui alimentado, já fui direcionado, segundo aquilo que já me foi entregue. De repente o cenário é confrontante, mas eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. O cenário prega contrário daquilo que me foi liberado, mas eu tenho uma palavra. E quando o Senhor está lá, assentou-se debaixo do carvalho e lá ficou, habitou, e ele vai malhando trigo dia e noite, lutando com o que pode, com o que tem, para sobreviver àquele tempo, porque só vive uma nova estação, um novo tempo, quem tem a coragem, a ousadia, a disposição de procurar sobreviver com aquilo que pode, até que a estação difícil passe e um tempo novo venha brotar. Então presta atenção, porque agora o anjo vai começar, o anjo do Senhor vai começar a conversar com Gideão. E quando o anjo começa a conversar com Gideão, diz assim para ele: o Senhor é contigo, varão valente. Preste atenção no início da conversa. O texto diz no versículo 13: então respondeu Gideão:
Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra da mão dos midianitas, porque porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai de novo, ai outra vez, ai mais uma vez. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, fere os midianitas como se fossem um só homem. Preste atenção, Deus queria mudar a situação, Deus queria trazer um novo tempo, Deus queria trazer uma nova oportunidade, Deus queria trazer um tempo especial. Para esse tempo especial, para essa nova estação, um inimigo precisava ser vencido, um inimigo precisava ser derrotado. Havia um inimigo que impedia da nova estação brotar, havia um inimigo que impedia da nova estação se manifestar. Esse inimigo precisava ser vencido. E quando Deus vai falar com Gideão, Deus começa trabalhando, porque Gideão está desgastado espiritualmente e emocionalmente, e Deus não pode entregar um tempo novo para gente adoecido na alma. Deus não pode entregar uma estação nova para gente mal resolvida por dentro. Deus não pode entregar uma estação nova para gente em conflito, para gente que ainda precisa vencer inimigos, adversários que operam não só por fora, mas adversários que operaram também por dentro. Preste atenção, esse Gideão está espiritualmente, esse Gideão está mentalmente, emocionalmente afetado pela batalha. A guerra o convenceu de que é fraco. E como que você sabe isso, Sheila? Porque a Bíblia me garante que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Olha como Deus, ele vem, aleluia, se apresentar a Gideão e falar com Gideão: o Senhor é contigo, valente. Deus está dizendo valente, e ele está falando de fraqueza. Deus está dizendo valente, e ele está falando de limitação. Deus está dizendo valente, e ele está falando de impossibilidade. Deus está dizendo valente, e ele está falando de adversidade. Por quê? Porque a alma está afetada pelo tempo difícil, pelo tempo desafiador. A alma foi mexida pelo tempo de dificuldade. Só que Deus, ele vai virar a página. Só que Deus, ele vai virar o tempo. Só que Deus vai virar a situação. Só que Deus vai trazer uma coisa nova. E tem alguém que está de mão levantada. Tem alguém que está de mão levantada. Deus vai trazer. Deus quer trazer. Deus, aleluia, está preparando um tempo novo. Mas ele vai preparar primeiro a alma de Gideão, porque não dá para entregar coisa grande a quem está oscilante por dentro. Então, primeiro, antes de virar por fora, Deus vai virar por dentro.
antes de uma coisa nova fora, Deus vai botar uma coisa nova dentro. Antes de uma virada de estação por fora, Deus vai virar por dentro. Por quê? Porque tem coisa desse tempo difícil que não vai caber no tempo novo que Deus, aleluia, vai fazer brotar. Preste atenção. O que Deus vai fazer, pastor? Deus vai tratar Gideão. Como que você me garante que Gideão, ele está desgastado? E quem nunca se desgastou em um tempo difícil, em um tempo desafiador? Quem nunca se desgastou? Quem nunca cansou? Quem nunca em um tempo de adversidade, de batalha, de guerra, de enfrentamento, não se sentiu cansado? Cansamos, o físico cansa, o emocional abala, muitas vezes tristezas, angústias e dores. Só que como, aleluia, como que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia nunca tentou me provar homens tão super-heróis que não tivessem fraquezas, limitações, e é isso que me fortalece, porque se grandes homens tiveram seus momentos críticos com eles mesmos, isso me dá força para olhar para eles e dizer, se eles venceram, eu também posso vencer. Preste atenção, desgaste espiritual, ele está desgastado espiritualmente, por circunstâncias onde ele não vê Deus, onde ele não consegue enxergar Deus, onde ele não consegue perceber Deus, onde ele não consegue perceber o agir de Deus, o favor de Deus, e ele está abalado espiritualmente, porque, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Olha como ele está desgastado. Ele olha para o tempo difícil e ele não consegue perceber Deus naquele tempo. Ele não consegue perceber Deus naquelas circunstâncias. Ele não consegue perceber Deus naquele período. E ele praticamente declara, Deus nos abandonou. E tem outra coisa que ele declara aqui. Aleluia. Ele vai dizer assim, ó, o que é feito daquele Deus que arrancou o povo do Egito? Cadê aquele Deus? Operou só lá atrás e não opera agora? Fez só lá atrás e não faz novamente? Preste atenção no texto, ele diz assim, se o Senhor é conosco, dúvida da presença, o que foi feito das maravilhas, ele está declarando, Deus não é o mesmo, o Senhor nos abandonou, ele está dizendo, fomos abandonados por Deus, uma alma oscilante, enfraquecida por um tempo difícil, só que eu tenho uma palavra para você, Deus, apesar de tudo, não desistiu de Gideão. Pega a mão do teu irmão, por favor, diga para ele, apesar de você ser convencido pelas circunstâncias, eu tenho uma palavra para você, Deus não desistiu de você. Deus não abriu mão de você, Deus não abriu mão do teu tempo difícil, Deus não abriu mão, mas eu estou vulnerável, eu estou desanimada, eu estou enfraquecido, eu estou no meio da guerra, eu não consigo ver Deus, já estou reclamando, já estou oscilante, eu tenho uma palavra para você, Deus não abriu mão de você, tu pode adorar por isso, Ele não abriu mão de você. Não abriu mão. Ele está espiritualmente abalado, porque se ele não consegue crer, se ele não consegue ver Deus, se ele não consegue acreditar que Deus continua, que Deus ainda está no controle de tudo, espiritualmente ele está abalado, mas ele também na alma está abalado. A crise de Gideão não é só uma crise na horizontal, Gideão está com crise na vertical.
Então ele está em crise com Deus e em crise com as circunstâncias. Oh, aleluia! Mas o Senhor começa uma conversa com Gideão, porque antes das coisas virarem por fora, Deus quer virar por dentro. É por isso que ele está oscilante, desanimado, lutando com o que pode, forte por fora, mas fraco por dentro. Oh, meu Deus, vou repetir, ele está forte por fora, malhando, guerreando, mas por dentro ele está fraco. Mas Deus vai tratar, vai renovar, vai restaurar, vai avivar, vai levantar. Eu já tenho uma palavra para você. Tu não chega caído no próximo tempo. Tu não chega caído no próximo tempo. Eu ainda vou liberar uma outra palavra. Aquele que tem força para suportar um tempo, receberá força em dobro para celebrar um novo tempo. A gente precisa acreditar nisso, que Deus me deu uma graça para suportar, mas Deus, uma força para suportar um tempo difícil, mas Deus é bondoso, Ele vai me dar força em dobro para celebrar. Diga para 3 enquanto eu bebo água, porque ontem eu não bebi água e fiquei quase morrendo olhando para a água. E espiritualmente isso é verdade, a água está aqui, o cara pode beber, saciar a sede, sair da sequidão, mas ele não bebe água, não é verdade? Então você vai dizer para o teu irmão, tu vai ter mais força para celebrar do que teve força para guerrear. Tu entende isso? Que negócio é esse de chegar no dia da vitória caído, quebrado, murcho? Para com isso. Tu vai chegar de pé, meu irmão. Porque quem teve força para enfrentar, terá força em dobro para celebrar. Tu vai ter mais força para celebrar do que teve para vencer o tempo difícil. Oh, aleluia! Preste atenção, Deus vai tratar Gideão. Tem alguém que quer ouvir um pouco mais? Diga glória. Deus vai tratar Gideão. Quando Deus vem, não vai lançar em rosto nem a fraqueza, nem a debilidade, não vai lançar em rosto a dificuldade, a oscilação na alma, não. Olha como Deus vai tratar Gideão: varão valoroso, guerreiro, vai nessa tua força, o Senhor é contigo. Eu vou repetir, olha, aleluia, vai nessa tua força, aleluia, o Senhor é contigo, varão valoroso. Sabe o que Deus está dizendo? Gideão, tu está interpretando mal este tempo, tu está interpretando mal esta estação não é definitiva, esse tempo não é definitivo, essa condição não é definitiva. Deixa eu contar uma coisa para você, Gideão, aleluia, o lagar é estratégia para um tempo, mas não é para sempre. O aperto, Gideão, é só um tempo, mas o aperto não é para sempre. A dificuldade, Gideão, é só para um tempo, ou aleluia, não é para sempre. Deus usa a adversidade para revelar o reservatório de força, de fidelidade, de compromisso que em outro tempo você jamais perceberia. Eu vou repetir para você não esquecer nunca mais. Primeiro, esse lagar não é para sempre. O tempo difícil não é para sempre. A estação desafiadora não é para sempre.
Segundo, esse tempo difícil está sendo usado por Deus, oh aleluia, essa adversidade, os confrontos, eles foram usados por Deus para revelar um reservatório de força, de fidelidade, de compromisso que nem você acharia que carregava se esse tempo na sua vida não tivesse existido. Então é nesse tempo difícil que Deus prova não para ele, porque ele é onisciente, mas ele prova para você que tu pode sim suportar, que tu pode sim adorar, que tu pode sim permanecer de pé, que tu pode sim, oh aleluia, passar um tempo difícil e ter a ousadia, aleluia, de passar a linha no fim de um tempo para viver outro tempo. Não só isso, tempos de adversidades são tempos de treinamento. Você precisa ser treinado para a nova estação. Por favor, olhe para o rosto do irmão que está ao lado, vê se ele está com jeito, com face de quem está sendo treinado. Está com jeito de quem está sendo treinado? Que bom que ele sorriu, porque tem alguém que está em treinamento, mas está aborrecido demais. Nem entendeu que está num treinamento. Segure a mão dele, por favor. Diga: se você não se permitir ser treinado, o ciclo não encerra, a fase não passa, e você não entra num tempo novo e especial. Diga para ele: se permita ser treinado. Pare de reclamar, tu está sendo treinado. Pare de murmurar, tu está sendo treinado. Pare de questionar, tu está sendo treinado. Tem um negócio muito bom aí na frente te aguardando. Esse treinamento não está te preparando para o caos. O treinamento está te preparando para a vitória. O treinamento não te está preparando para a cova. O treinamento está te preparando para os montes. Aceite o treinamento com ousadia. Treinados. Eu tenho uma experiência e eu vou compartilhar agora. Não, agora não. Eu ia antecipar, mas eu vou compartilhar, irmã. Deixa eu continuar para eu não me perder. Olha, aquele largar a experiência em um treinamento para um tempo. É ali que a habilidade, a força vai sendo, ele não sabe, mas ele está sendo revestido em força para um propósito, para um tempo, para mostrar para ele, e apesar dele não fazer a leitura correta naquele momento, do quanto ele poderia, aleluia, guerrear, ele precisava não de uma estrutura física disposta, mas de uma alma disposta, não o físico, mas a alma. E quando o anjo do Senhor fala com ele, o anjo do Senhor também está anunciando algo poderoso. Deus nunca confiará um tempo glorioso na mão de alguém inexperiente e não habilitado. Nunca. Grande parte daquilo que nos é oferecido por Deus é bem maior do que a gente pode, do que a gente é capaz, do que a gente imagina ter capacidade para fazer. É bem maior, mas Deus nos habilita. Deus nos habilita antecipadamente. Deus não pode, aleluia, entregar coisas grandes na mão de gente matura, não treinada. Treinamento talvez leve tempo, repetições. Eu, como professora, meu irmão, eu dou a mesma aula 20 vezes e o indivíduo ainda fala para mim: não entendi nada.
eu procuro métodos diferentes e eu ainda escuto o aluno dizer para mim, eu nunca vi esse assunto, menino. Não é diferente. Deus, para nos educar, Ele insiste nas mesmas coisas muitas vezes. Insiste tanto que foram 2 pescas maravilhosas, 2 multiplicações de pão. Por que isso? É Deus insistindo. Nós somos tão limitados, que Deus... Poxa, será que uma pesca maravilhosa só, pastor, não foi suficiente? Jesus diz, é difícil eles aprenderem, deixa eu fazer outra. Será que uma multiplicação de pães só não foi suficiente? Aí ele diz, espera aí, deixa eu multiplicar de novo. Deus é pedagógico, é didático, Ele insiste. Preste atenção, eu tenho uma experiência para endossar isso aqui. Ana Júlia, nossa filha mais nova, eu digo que Ana Júlia, ela é filho de velho. E filho de velho, irmão, o velho que deveria ser avô, ele agora é pai. Então ele fica todo encantado, né? Ele fica se sentindo. Ana Júlia foi me dada porque eu tenho um testemunho. Quem não me conhece, não segue na rede social, eu tenho um testemunho. Eu não venho de berço evangélico, eu fiquei 7 anos separada do meu marido. Foi quando eu encontrei com Jesus. Eu digo que meu marido me abandonou e me deixou com Jesus. Olha que coisa boa. Me deixou com Jesus. Quando Deus restaura essa aliança de casamento, Deus diz assim, eu vou dar uma criança para selar a restauração que eu fiz. Como eu já tinha uma filha mais velha e tenho um filho do coração que eu decidi amar, então eu dizia para Deus, não quero mais criança não, esse homem é maluco, vai que esse homem vira a cabeça, dos meus eu dou conta, não manda mais criança para essa casa não. Aí mandou Ana Júlia, tu imagina, 2 coroas com uma criança, irmão, a gente se achava, né? E Ana Júlia tal, e tudo que Ana Júlia pedia, o pai com o coração muito mole, porque Deus disse, pela vida que ele teve, Deus disse para mim, eu não estou dando a criança para você, eu estou dando a criança para ele, para que ele aprenda a ser pai, ele seja o pai que ele nunca foi, olha só. E aí, Ana Júlia, tudo que Ana Júlia falava, lá vinha o vô pai, lá vinha o pai vô, é assim até hoje. E Ana Júlia, aí teve uma época que ela falou para ele, ela tinha uns 4, 5 aninhos, ela falou para ele, eu quero um tablet. E ele olhou para a criança e disse, que criança, né, que é um tablet. Aí ele disse, tá bom. Ela disse, eu quero um tablet Samsung. Porque naquela época o que estava passando na TV era o Samsung, Samsung era bom. Aí ele foi e perguntou, minha filha, mas por que tu quer o Samsung? Porque tira foto bonita. Tira foto bonita. Aí o pai foi todo lá, vou lá comprar um tablet para minha filha, Samsung. Chegou na loja, 1.800 e não sei quanto, ele, não dá para comprar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar o da galinha pintadinha, que é R$99 na promoção. Comprou o da galinha pintadinha, levou para Ana Júlia. Ana Júlia, olha o que o pai trouxe para você. Ana Júlia pegou, tirou da caixa, riu, brincou, ele ligou, botou chip, arrumou, botou não sei o quê, mexeu. Daqui a pouco, Ana Júlia olhou para ele e falou assim, mas não é o Samsung. Aí ele disse, não é, mas quando o pai puder, o pai vai entregar, vai dar para você o Samsung. E ela brincando, gente, eu achei aquele tablet no forno, eu achei o tablet, olha só, no guarda-roupa, eu achei o tablet na geladeira, o tablet ficava embaixo do sofá atrás, lambido pelo cachorro, pelo Doc. Porque velho tem filho, a criança vem cheia de energia, arruma um cachorro para ajudar a distrair a criança.
Ela andava com aquilo na cabeça, dormia do lado de fora, botava em qualquer lugar, e o pai olhava e dizia: ainda bem que não é um Samsung. Ainda bem que não é um Samsung, sabe por quê? O teu pai não vai botar coisa grande na tua mão que você não tenha maturidade para dar valor e administrar. Não dará. Para que dar coisa grande para gente imatura? Coisa grande é para quem já foi preparado e já recebeu estrutura para a grandiosidade, ou aleluia, que Deus vai entregar. Se contenta com tablet de 99 e vai cuidando dele nesse tempo, porque o de marca mais poderoso está para vir aí. É só ganhar maturidade e estrutura. Só. Deus tem que amadurecer Gideão. Olha só, Deus vai tratar Gideão na alma. Deus também tratará o autoconceito de Gideão. Olha só, porque ele está dizendo: eu não posso, sou o menor da minha casa, eu sou a minha tribo é a menor. Deus não erra endereço, meu irmão. Se ele falou que você é pastor dessa igreja, ele não errou. Se ele falou que você tem capacidade para assumir essa posição de pastor nessa igreja, ele não errou, porque Deus não erra, pastor. Deus não erra, e Deus nunca dependeu de nós para poder dizer o quanto somos capazes de assumir aquilo que nos está sendo confiado. Nunca. Então Deus agora trata Gideão. Calma, eu ainda estou na página 20, ainda tem 90. Deus nunca te confiará um tempo que você não seja capaz de vencer. E eu preciso declarar isso, e ainda não encerro. Deus nunca vai te confiar. Nunca confia para um servo fiel. Nunca confia para um servo que ele tem propósito. Nunca confia para um servo do qual ele chamou um tempo de adversidade, que esse servo nele não seja capaz de vencer. Para mim é desafiador, mas Deus está dizendo: quando eu te confiei este tempo, eu já sabia que tu venceria. Eu te habilito para vencer. Deus não nos entrega tempos de adversidade que não sejamos capazes de vencer. Repita comigo: Deus não me entregará um tempo de adversidade que eu não seja capaz de vencer. Repita: Deus não me entregará uma situação adversa que eu não seja capaz de vencer. Fale mais alto: Deus jamais me entregará uma situação contrária que eu não seja capaz de vencer. O que confia a situação me habilita para vencer. O que confia o tempo me habilita para vencer. O que confia a época me habilita para vencer. Me habilita para vencer. Me habilita para vencer. Nunca. Deus nunca vai te confiar um tempo. Guarde isso. Escreve lá na geladeira. Escreve no banheiro, no espelho do banheiro. Escreve na porta. Vai lá no teu negócio, escreve. E escreve em cima da cabeceira da cama. Deus nunca vai me confiar um tempo adverso que eu não seja capaz de vencer. O Deus que confia uma estação desfavorável é o Deus que me habilita no meio dessa estação e me mantém de pé e me dá capacidade para vencer aquele tempo, até que um tempo melhor brote e eu possa respirar. Preste atenção. Quem parecia forte
está forte, aleluia, só por fora. É o que eu acabei de falar. Você não será forte só para enfrentar um lagar. Você vai ser forte o suficiente para poder conseguir viver um tempo especial que Deus preparou para você. Só que olha como Deus trabalha. Quando Deus conversa ali com Gideão e trata Gideão por dentro, na alma, trata primeiro Gideão, olha só, Gideão vai ter comportamentos de um homem que já começou a ser aceso. O negócio nem terminou, a fase nem passou, mas dentro da alma Gideão já é outro. Depois daquela conversa, depois do congresso, depois das ministrações, as coisas ainda não mudaram, ainda não romperam, mas aqui dentro uma coisa nova já começou a acontecer. Uma coisa nova aqui dentro já começou a brotar. E preste atenção, brotou tanto, aleluia, atitudes que as atitudes naturais de um homem fortalecido voltam à tona. Quando Deus nos renova, nós somos, vem de raiz assembleiana, sou assembleiana, e tudo do assembleando é no espiritual, é no pentecostal, né? A gente gosta de espiritualizar tudo, e a gente acaba esquecendo que o poder de Deus se revela, e esse é um dos temas do meu próximo livro. Poder de Deus se revela muitas vezes sem língua, sem movimento, sem muito, mas o poder de Deus está lá, porque uma coisa nova aqui dentro, já começa a acontecer. Cada vez que a minha mente, que o meu olhar volta para o foco estabelecido por Deus, um poder já começou a se manifestar aqui dentro. Olha só, uma coisa poderosa já começou a trabalhar aqui. Então olha só como Gideão já foi impactado pela palavra e volta a fazer coisas naturais, coisa que qualquer homem podia fazer. O que ele volta a fazer? Versículo 18 do capítulo 6, trazer oferta. Porque quando o anjo diz para ele, ele diz assim: tem certeza do que tu está falando comigo? Tenho certeza. Então peraí, deixa eu confirmar isso com uma oferta. Fica aí que eu vou te preparar uma oferta. Ó, fica aí que eu quero preparar uma oferta para ti. Olha só, aí ele vai trazer oferta. Ele vai construir um altar. O homem que começou debilitado espiritualmente, agora, pastor, volta a construir altar. Teve renovo ou não teve renovo? Construir altar. Ele vai derrubar altar estranho. Olha só, ele constrói um altar de adoração a Deus e ele derruba. Ele constrói um altar. Deixa eu pegar a linha. Ele traz oferta em 6:18. 6:18 ele traz uma oferta. 6:24 ele constrói um altar pessoal, aleluia, para o relacionamento dele com Deus. Versículos 26, 25 a 27, derruba altar estranho e ainda reconstrói, aleluia, no lugar, um altar a Deus no coletivo. Então agora Gideão já foi tão renovado por Deus, crendo que Deus tem um tempo novo, que as coisas nem mudaram, e ele já voltou a executar tarefas normais, naturais, que aquele tempo havia roubado dele. É coisa natural, é coisa que o desânimo e a fraqueza vai arrancando. Oh, aleluia, ainda dá para ouvir? Diga glória. Mas não foi só isso. Depois que Gideão agiu, colocando em ordem coisas naturais, tinha uma batalha a ser vencida, um inimigo a cair por terra, um adversário a ser expulso, tinha um adversário a ser confrontado. Então, agora, ele precisa de um revestimento que é espiritual. Aleluia, aleluia. E é por isso
que no versículo 34 do capítulo 6, diz o texto: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate, e os asbieritas se juntaram após ele. Olha o que o texto está dizendo: para dar o golpe final, para executar, para dar o fim de um tempo e o começo de um outro tempo, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Fique tranquilo, na hora limite, na hora, aleluia, de transição, o Espírito de Deus vai te revestir para te dar a força, a capacidade, a autoridade, o vigor que você precisa para romper. E quem sabe é hoje, é agora, é essa manhã, é no término desse congresso que o Espírito de Deus vai tomar a tua alma para sair daqui e aniquilar e executar e vencer definitivamente os inimigos que estão impedindo que você atravesse um novo tempo. Preste atenção, o Espírito de Deus reveste a Gideão, e agora Gideão não está forte só por fora, agora ele está forte por dentro. Quem pode impedir um tempo novo na vida de quem foi renovado por dentro? Quem é que pode impedir uma virada de um tempo na vida de quem foi fortalecido por dentro? Quem é que pode impedir uma igreja de avançar se ela foi renovada por dentro, se ela foi renovada no ânimo? Quem é que pode impedir de uma nova estação brotar quando o Espírito de Deus já revigorou, já levantou, já animou, já fortaleceu, já entregou projeto? Oh, aleluia! O Espírito de Deus reveste esta igreja, reveste esse povo de uma autoridade do alto para viver o novo tempo. É Ele. É Ele. Do que passou, só as experiências para a maturidade, nada mais. Nada mais. Não traga calaçomenefácia. Não traga conflitos do tempo passado para esse tempo. Lubicalaçomenefáciomenegai. Não coloque pessoas erradas nesse novo tempo. Existem algumas pessoas que foram daquele tempo. Nesse tempo elas não cabem. Meu Deus. Deixa eu beber água. Deixa eu continuar. O texto diz assim, olha: então, eles vão pelejar com 300, você já sabe, era 32 mil, mas o próprio Deus limpa, né? Medrosos e covardes. Quem não acredita não é obrigado a guerrear. Eu vou repetir, tu vai dizer para o teu companheiro: quem não acredita não é obrigado a guerrear. Não é obrigado. Deus não está obrigando. Se não acredita, não se envolve, mas também não atrapalha. Você não tem obrigação de envolver, de acreditar. Não atrapalhando já ajuda. Se não atrapalhar, ajuda. Você não é obrigado a acreditar. Gideão então vai chamar alguns, né? Desses ainda tem aqueles que vão para a beira do rio
E Deus diz: o que lamber a água como um cão, sabe como o cão lambe água? Ele não deita para beber água, ele bebe água, né? Na postura animal, bebendo água e com os olhos, capacidade de visão do que está em volta. Qualquer ameaça ou qualquer som contrário, ele já se posiciona. Ó, aquele que beber água como um cão, porque para essa batalha, para esse enfrentamento final, que vai inaugurar um novo tempo, não dá para colocar no meio da guerra gente despercebida, distraída, que ainda não entendeu o nível da batalha, que ainda não entendeu o nível da guerra, o nível do desafio. Não dá. Então aquele que se prostra e que está mais preocupado em se saciar, não entendendo o desafio que está diante de nós, esse tu bota à parte e pode dispensar. Pega aquele que se sacia, mas entendendo que está diante de um grande desafio e que não pode baixar a guarda. Olha só sobra quanto, meu irmão? Só sobra 300. Com 300 Deus faz muita coisa. Com 300 Deus joga inimigo por terra. Com 300 Deus arruma o pátio, com 300 Deus dá recurso para construir sala, com 300 Deus dá recurso, ou aleluia, Deus dá, irmão. Vão ser esses 300, todos os outros vão se beneficiar, mas vão ficar firmes com os 300. 300 com buzina, com cântaro, com tocha, né? O hino está aí. Aquele cântaro, tocha e buzina não eram só dos 300, era de quem desanimou, de quem não teve coragem, foi embora e foi deixando. Ó, pode ir para casa, mas deixa o cântaro. Pode voltar, tu não é obrigado, tá? Deixa a buzina, ó. E aí Gideão, com os 300, começa o enfrentamento final dessa virada. Gente, todo período de transição, ele é muito desafiador. Todo período de transição. Quando a gente sai de um tempo para outro tempo, esse período entre um tempo e outro é muito desafiador. Requer muito da gente, requer muito do nosso esforço, da nossa disposição, requer muito. Mas é o período do golpe final, é o período da inauguração, ó, de uma fase nova. É muito desafiador, tem que ter ousadia, coragem. Então o texto diz assim, olha, eu já termino. O texto diz assim, que então Gideão começou a pelejar, e vai pelejando, e vai perseguindo, e vai indo atrás dos midianitas com aqueles homens guerreando, mas chega um determinado momento, no capítulo 8, em que eles estão cansados. Então os homens de Efraim disseram a Gideão, ó, versículo 8, capítulo 8, então os homens de Efraim disseram a Gideão, que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Sabe o que está acontecendo aqui? Nesse tempo de mudança, tem uma turba dizendo, não me chamou por quê? Não deixou eu participar por quê? Que negócio é esse que uns fazem e por que não colocou os outros para fazer? Por que não nos convidou? Gente, está se lutando contra um inimigo e vem o irmão. E o irmão está contendendo com o outro, por que não foi convidado para a batalha? Ele nem considera que tem um inimigo que já está caindo. Independente de quem está na frente, quem está atrás, quem apareceu, quem não apareceu, quem o nome foi citado, quem o nome, isso não interessa, interessa que tem um inimigo sendo vencido.
E o texto diz, ó, e contenderam fortemente, porém eles disseram, que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Para com isso, gente, vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção, é que a gente está envolvido na batalha aqui, pegamos um negócio, vocês são uma bênção, para de contenda desnecessária aí, acorda. Não é na mão, não é quem fez, é o resultado, é Deus jogando por terra, é Deus jogando por terra o inimigo. Olha o texto, Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe, que pude eu fazer comparado com o que fizeste? Então, com falar-lhe essa palavra, abradou-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens, que com eles cansados, mas ainda o perseguiam, e disse aos homens de Sucote, vai, dai, peço-vos pães. É aqui que eu quero chegar, ó. A gente precisa botar na nossa cabeça que esse novo tempo, essa nova estação, ela é marcada pela derrota de um adversário, pela derrota de um inimigo e pela compreensão e unidade em fé. Unidade em fé, concordância gera vitória. Concordância gera vitória. Eles primeiro, os eframitas, por que não convidou? Por que não me colocou? Por que não colocou a gente? Fica tranquilo, vocês são de guerra, são melhor que a gente, tem mais força, tem mais vigor, olha quantos vocês já venceram, fique tranquilo, irmãos, a gente está fazendo uma parte aqui só para ajudar, é aquela palavra para tirar a ira do coração do outro, que está se sentindo excluído, sabe? A placa, mas depois vai para os homens de Sucote, e diz assim, ó, dai-vos alguns pães, para que esses que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Versículo 6, porém os príncipes de Sucote disseram, porventura tem já sobre o teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Vou parar aqui, deixa aí, irmão e irmã, ó, estão cansados, irmão. Quem tem propósito também tem hora que se sente cansado. Não tem homem forte, tão forte, que a algum momento canse, se fadigue. Mas nesse caso, o cansaço é por fora, o cansaço não é dentro, o cansaço é no físico, não é a alma está forte. Já conheceu alguém de alma forte? Cadê o irmão do teclado para me ajudar? Já estou terminando. Já conheceu alguém de alma forte? Às vezes o físico está fraco, mas a alma está forte. E quando a alma está forte, a gente projeta, a gente escreve, a gente sonha, a gente idealiza, a gente usa a palavra, mas por fora ele estava fraco, mas por dentro estava forte. E aí ele vai pedir a ajuda dos homens de Sucote, dizendo para ele, gente, libera pão aí para nos fortalecer, libera pão para renovar o ânimo dos guerreiros, libera pão para revigorar a força de quem está de frente para a peleja, libera pão para quem precisa completar e vencer definitivamente esse inimigo de forma que não se levante nunca mais, libera pão. Eles pediram pão para quem tinha pão para dar. Quando a gente pede ajuda a alguém, é porque essa pessoa a gente sabe que pode ajudar.
Quando a gente pede um ombro para alguém, é porque a gente sabe que a pessoa tem ombro para dar. Só que os homens de Sucote disseram assim: porventura, isso, ó. Porém os príncipes de Sucote disseram: porventura, tem já sobre o teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Deixa isso aqui, irmão, porque isso aqui é quem poderia ajudar, mas está esperando ver o tempo novo para se oferecer. Isso aqui é gente que podia ajudar agora, no tempo da guerra, se envolver agora, no tempo da transição. Era para quem poderia oferecer agora o vigor, ó, mas não quer. Eles tinham pão para dar, mas eles estão dizendo assim, ó: porventura, tem já sobre o teu poder. Tu já venceu essa batalha? Já venceu essa guerra? Que garantia, deixa eu interpretar, que garantia nós temos que esse negócio vai dar certo? Que garantia nós temos que verdadeiramente o tempo vai mudar? Que garantia nós temos que realmente uma nova estação vai nascer? Que garantia nós temos de que as coisas vão mudar? Você ainda não tem no teu punho nem Zeba e nem Salmuna? Então para que a gente vai oferecer pão para o teu exército se não tem vitória confirmada? Mas eu termino essa palavra dizendo para essa igreja: oh Espírito Santo, eu termino essa palavra dizendo para essa igreja que eles negaram pão, mas Gideão estava tão empenhado e certo do que lhe foi confiado, que mesmo sem pão, eles prevaleceram na luta, na batalha e no empenho, porque Deus não depende de quem acredita para virar esse negócio. Deus não depende de muitos que acreditam para operar o que Ele tem a operar. Olha o que Deus está dizendo: pegue a mão do teu irmão, e eu termino agora. Levante a mão do teu irmão se você puder, e diga para esse irmão: enquanto houver o que conquistar, Ele renova a tua força. Enquanto houver o que viver, Ele renova o teu ânimo. Enquanto houver o que conquistar, Ele te dá saúde, Ele te dá graça, Ele te dá vigor, Ele te dá palavra, Ele te dá a força do Espírito Santo. Levanta a mão dele e diga: seja renovado, seja restaurado, seja fortalecido. Um tempo novo vem aí. Ignore o omisso, ignore o omisso, ignore o omisso, porque se ele se nega a te ajudar, o Espírito de Deus te reveste de força. Mas vai acontecer, um tempo novo se dará, e tu saberá que tu não se enganou quando creu, tu não se enganou quando pelejou, tu não se enganou quando ousou. Um tempo novo já está estabelecido no céu a favor de você, da tua casa, da tua vida. Oh, aleluia! Ignore. Cansado, mas não desistente. Fique de pé comigo, por favor. Eu quero. Você tem coragem de abraçar alguém?
tem coragem? Essa irmã aqui, ela gosta do escuro tom número 2 dela, né? Agarra ele toda hora, ele fica todo feliz. Você tem coragem de abraçar alguém, trazer alguém para perto? Você tem coragem? Tem coragem? Sussurra no ouvido dessa pessoa: enquanto houver o que conquistar, Deus renova a tua força. Enquanto houver o que conquistar, Deus renova o teu ânimo. Enquanto houver o que conquistar, Deus renova a tua disposição. Enquanto houver o que conquistar, Deus vai aí no teu lugar de sufoco para te fortalecer. Tu vai orar por essa pessoa agora. Ela não vai definhar antes de uma nova estação. Ela não vai sucumbir. Ela não vai sucumbir. Deus continua tratando alguém. Ela não vai sucumbir. Ela não vai sucumbir. Ela não vai parar no meio do caminho. Ela não vai abrir mão do que tem direito. Ela não vai abrir mão do que o céu preparou para ela. Tu vai orar por esta pessoa agora. Orar por renovação de força, de ânimo. Orar por disposição. Orar por uma nova alegria no espírito. Orar por um contentamento, por um vigor neste tempo, que vai sustentar esta pessoa, esta casa, esta família, até um novo tempo. Deus não confia, oh aleluia, um tempo que você não possa vencer. Ore agora, ore agora, ore agora. Tu não vai só preparar o caminho para alguém, tu vai viver a grandeza do que Deus confiou às tuas mãos, ao teu coração. Isso, ore, ore, peça para Deus: renove, fortaleça, inspire, calaplassomenefácia. Ore, 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 ore. Peça para Deus: mantenha de pé. Peça para Deus: revigore. Esse tempo não vai matá-lo. Essa experiência não vai enfraquecê-lo. Essa adversidade, oh aleluia, não vai impedi-lo de chegar onde ele precisa chegar. Ore, ore por saúde na alma. Ore por saúde no corpo. Ore por novo vigor espiritual. Ore agora por um novo vigor espiritual. Declare agora: um novo tempo nasce. Um novo tempo nasce. Receba vigor do alto para vencer esse tempo. Vigor do alto para vencer essa época. Vigor do alto para completar esse ciclo. Tu não vira ciclo doente. Tu não vira ciclo amargo. Tu não vira ciclo fraco. Tu não vira ciclo, oh aleluia, desapontado. É uma coisa nova. 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 Tu não chegou até aqui, oh aleluia, para desistir, para se prostrar, não. É uma coisa nova. Meu viver, cantarei, contarei. Continue aí. Pois por tuas mãos, pois Deus faz forte o cansado e revigora aquele que parece que não tem mais nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus te renova hoje.
te renova agora, te renova no meio dessa guerra. Tu não vai ser, aleluia, renovado só quando o ciclo novo chegar. Tu está sendo renovado agora. É a força que tu precisa para romper, é a força que tu precisa para chegar, é a força que tu precisa para superar. Contarei as tuas obras. Tu vai viver, pois por tuas mãos tu vai foram viver. criados terra, céu e mar e todo ser. Tu vai viver. E neles há toda a terra. Tu vai viver, irmã. Segura firme. Segura firme, mulher. Tu vai viver. E tu vai declarar que a boa mão te sustentou. Quando alguém te perguntar a respeito desse novo tempo, a tua boca vai declarar: a mão de Deus me sustentou e me trouxe de pé para essa nova estação. Tu vai viver. Tu acredita que tu ainda vai ver muita coisa que parece muito longe dos teus olhos? Eu estou olhando para você e o Espírito de Deus diz: diga para ela ter a certeza de que nenhuma das promessas que eu fiz para ela cairão por terra. Ela vai ver gente de pé, ela vai ver gente caminhando, ela vai ver gente me adorando, ela vai ver quem ela ama, oh aleluia, cumprindo um propósito extraordinário, oh aleluia, na minha presença, porque está de pé. Um novo tempo, uma nova oportunidade. A gente está tão abraçado. O pastor falou que se passasse um pouquinho quanto, pastor? 5 minutos? 5 minutos? Dá para me aguentar quanto, gente? 5 minutos? Dá? A gente precisa fazer uma corrente de aliança. Porque para alguns, parece que não vai aguentar chegar no tempo poderoso e melhor que Deus estabeleceu. Às vezes a batalha é tão grande, pastor, que parece que a gente não vai dar conta. Desafio é tão grande que parece que a gente não vai dar conta. Mas Deus quer renovar. Vem cá, minha irmã. Você é de camisa preta e branca, vem cá. Dá um abraço ali na Chayenne, ou recebe um abraço da Chayenne. Essa casa é curadora. Essa casa é curadora, pastor. O Espírito de Deus está falando para mim: quem entra aqui entra para ser tratado. Essa casa é curadora. O Espírito de cura, ele se manifesta aqui de uma forma muito poderosa. Não é à toa, agora está vindo na minha mente que o ministério é vida, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Dá para a gente dar as mãos, fechar os corredores? Deixa eu declarar uma coisa para você. Uma nova estação de uma igreja, primeiro é uma nova estação de um povo. Primeiro é uma nova estação de um povo. Você está vendo, né? As irmãs falaram que a igreja veio para o novo tempo.
Isso aqui não é nada mais, nada menos do que a demonstração do novo templo para cada crente individualmente que adora aqui. Essa nova estação não é de um prédio, de uma estrutura física. É uma nova estrutura de famílias, de servos, de ministérios. É uma fase nova ministerial para muitos servos de Deus aqui. Eu não sei o quanto eu estou conseguindo expressar o que eu sinto. Que o levantar dessas paredes, pastor, é muito mais, pastor, do que só uma estrutura física. O que está sendo profetizado aqui é um tempo novo para cada crente, é um tempo novo para cada casamento, é um tempo novo para cada vida familiar, é um tempo novo para cada empresa, é um tempo novo para cada projeto, é um tempo novo para cada ministério. Gente, está entendendo isso? Eu estou conseguindo ser clara? Então a gente vai orar agora, porque esse congresso termina com Deus dizendo: eu já te dei os sinais de que o tempo é novo. Se aproprie dele, tome posse dele, se inclua nele, não se exclua desse novo que eu estou fazendo. E a gente vai orar, porque nós estamos no mês de junho, não é isso? Ou julho, mês 7. Ih, confundiu tudo agora. Estamos na transição, obrigada. Eita, é profético. Estamos na transição, é isso. Ah, não, eu vou pegar isso profeticamente. Grita aí. Estamos na transição. Grita, estamos na transição. O novo já está pertinho, já está pertinho. Seja revigorado nesse momento de transição. Seja revigorado nesse tempo de transição. Esse novo é para a tua casa. Esse novo é para o teu ministério. Esse novo é para a tua família. Esse novo é para os teus negócios. Esse novo é para a tua história. Se aproprie desse novo até esse ano acabar. Uma coisa nova tu vai experimentar e saberá que a mão do Senhor fez isso. Você vai orar agora com teu irmão e dizendo: Deus, nos revigore, nos renove, nos enche. Olha agora, nos enche, nos fortaleça no teu espírito, enche-nos da tua graça, do teu vigor, porque estamos debaixo de uma palavra profética, que o tempo novo já está inaugurado, ele já está aberto. Aleluia, profetize. Tem boca profética? Profetize. Eu profetizo, eu vou viver fisicamente até o final desse ano. Essa nova estação vai aparecer, essa nova estação ministerial vai aparecer, essa nova estação familiar vai aparecer. Ainda este ano eu vou provar dessa nova estação, ainda nesse ano. Então me dá vigor, me dá força, me dá graça, amplia a minha visão, amplia meu ânimo, amplia a alegria no teu espírito, amplia isso. Ore, peça renovo, peça graça. Já está pronto, meu irmão, já está pronto. Te alegra entender que já está pronto. Isso, adore com teu irmão. Já está pronto, meu irmão. O poder, a
já está pronto. e o louvor ao Rei. Oh Jesus, que o teu povo se aproprie com ousadia, com vigor da nova estação. Não serão guiados pelo que vê, serão guiados pela tua palavra. Eu vou profetizar novamente, e eu só falo aquilo que o teu Espírito ministra ao meu coração. Ainda esse ano, até 31 de dezembro, muitos dos teus filhos vão pegar, vão apalpar, vão viver, vão experimentar da nova estação que o Senhor já estabeleceu para o teu povo. Abençoa os teus filhos e dê vitória, e é com vigor, e é com ousadia, e é com graça, e é com determinação, e é com ânimo novo, e é com disposição que a gente marcha para viver o que já está pronto para nós. O inverno passou e a primavera chegou. É tempo de desfrutar aquilo que foi conquistado no tempo difícil. Deus abençoe esta igreja.